A gente viu há um tempo atrás os termos integrantes da oração, os termos essenciais da oração, sem sujeito, né? Sujeito, predicado, termos integrantes, que são aqueles que estão dentro dos termos essenciais, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e tantos outros termos aí que podem aparecer dentro da oração, como predicativo, o agente da passiva, né? O predicativo do sujeito, o predicativo do objeto. Esses são termos integrantes. Lembrando a metáfora que foi feita, a metáfora com a banda, né? A banda de rock, o que eu preciso para ter uma banda de rock? Uma guitarra, uma bateria, mas conforme, não precisa nem de vocal, mas conforme for a necessidade dessa banda, eu vou aumentando a quantidade de integrantes dessa banda de rock. Você não imagina um Metallica sem uma segunda guitarra, sem um baixo, por exemplo, né? Bom, hoje a gente vai estudar os termos acessórios. Lembrando que a gente tem 3 tipos de termo na oração: o essencial, sujeito predicado; o integrante, que é aquele termo exigido, tá, para o contexto; e o termo acessório, tá? O termo acessório, como o nome já diz, ele é acessório. Óbvio. Ele cria uma acessibilidade maior, ele cria um acesso maior para o entendimento, vamos dizer assim, mas ele não é de vital importância. É como se fosse um apêndice, né? Ou uma como é que é o nome daquele órgão? Peraí. Cíntia, como é que é o nome daquele órgão que a gente tira? Aquele que apêndice eu já falei, tem outro. Tem outro que tira que dá problema. Não é vesícula. A vesícula é importante. Apêndice. Para que serve apêndice? Para dar apendicite, aí você vai lá e tira, não faz falta nenhuma, né? Então, apêndice. Siso também, obrigado. O siso também, né? O siso está ali só para atrapalhar a tua vida, para deixar teu dente torto, para te dar dor na adolescência, como se não bastasse todas as outras dores que você sofre na adolescência. Doente de amor, o remédio na vida noturna. Mas vamos lá. Então, para isso que serve um acessório. Quando a gente usa um acessório, como por exemplo, eu estou aqui hoje na aula de hoje, especialmente usando esse cordão, né, que é um termo acessório. Eu posso tirar o cordão? Posso. Ele vai fazer falta para o entendimento? Quando eu conseguir tirar, ok. Ele vai fazer falta para o meu entendimento, que vocês entendem como Anderson? Não. Não faz diferença nenhuma, até porque o cordão nem é meu, ele foi emprestado. Tá? Making off. Esse anel faz diferença? Esse anel, olha só, repara a diferença. É acessório, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu posso tirar sem problema nenhum, não faz falta de entendimento. Agora, esse anel aqui, ele também é acessório. Mas olha a diferença de entendimento e de sentido para esse anel. Tá entendendo? Então, esse aqui é acessório. Então, alguns termos acessórios, eles podem ter uma importância tremenda no valor que ele entrega para o termo ao qual ele se refere. Outros não vão fazer tanta diferença assim, vão só dar uma agregada de sentido. Né? Então esse valor que é agregado pode ser maior ou pode ser menor, mas eles não deixam de ser acessórios. O que define um termo acessório como um termo acessório? O que define um termo acessório como um termo acessório? O fato de ele não ser exigido sintaticamente, ou seja, você tira ele do discurso, ele não faz falta. São 3 os tipos de termos acessórios que a gente tem, que a gente chama de triplo A: o aposto, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial, ou seja, o aposto e os adjuntos. Tá? O adjunto adnominal, como o nome já diz, né? A adnominal, porque está junto do nome. É adjunto adverbial, junto do nome. O adjunto adverbial está junto do verbo. Tá? Então, o adjunto adnominal ele vai estar ligado a um nome, a um termo nominal, tá? Lembra daquelas 5 classes nominais que a gente tem lá? SAPAM, substantivo, adjetivo, pronome, artigo e numeral, tá? E o adjunto adverbial vai estar ligado a um termo verbal, verbo ou advérbio, e em alguns casos ele vai estar ligado a um adjetivo, tá? Que também é um circunstancializador, beleza? Então são esses, a gente chama os termos acessórios com A. De amor, beijo baixinho, sei de coração.
de triplo A, aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial. E a principal característica do termo acessório é essa: ele não faz falta na configuração sintática, ele não é um termo exigido. Tá? Ele faz alguma diferença? Faz. Diferença semântica, diferença de sentido. Tá? Pode fazer mais sentido, como aqueles anéis que estavam aqui, pode fazer menos sentido, como aqueles anéis que estavam aqui, ou mais sentido, como esse anel aqui. Se eu tirar ele, faz completo. Você só de olhar uma pessoa com uma aliança na mão direita ou na mão esquerda, você entende completamente o sentido dela. Assim como no carnaval, quando você vê a pessoa só com a marca da aliança, isso também faz sentido pra caramba, né? Eu lembrei, foi Gaia. Então a ausência do acessório ali também é reparada. Bom, então a diferença entre o termo integrante para um termo acessório é isso. Todos os dois eles vão estar inseridos dentro dos termos essenciais, dentro do sujeito ou dentro do predicado. Só que o acessório eu posso sintaticamente, ok? Eu posso retirar sintaticamente. Essa é a diferença. Ele não faz falta sintaticamente. É óbvio que ele vai fazer diferença no sentido, porque todo termo, ora, se você colocou no discurso e não está sendo redundante, ele vai fazer diferença nesse discurso. Então, semanticamente, ele vai fazer diferença. Agora, sintaticamente, não. Eu posso simplesmente apagar aquilo ali. Vamos ver um exemplo? Bom, eu tenho 3 tipos aqui. O aposto, eu vou explicar cada um, tá? O aposto, ele faz uma especificação, uma explicação, uma delimitação sobre um termo anterior. Tá? Então ele é posto, tá aqui pós, ele vem depois de um termo que ele está querendo explicar, que é um termo imediatamente anterior. Então ele faz uma explicitação um pouco maior sobre esse termo anterior. E aí eu tenho vários tipos de aposto: explicativo, enumerativo, resumitivo. Então, depende da função que ele está tendo. O adjunto adnominal, vou deixar mais bonitinho aqui para vocês. O adjunto adnominal, ele já, como o nome já diz, eu gosto do português por causa disso, está tudo dentro do nome, ele está junto de um nome. Então ele vai estar relacionado a um termo que é nominal, quase sempre o substantivo e o adjetivo, por algumas vezes o pronome. Tá? Então ele é um termo que está junto de um nome. Qual é a diferença dele para o complemento nominal? A diferença dele para o complemento nominal é que o complemento nominal é termo exigido, isso, muito bem. Ele é termo pedido. O complemento nominal ele vai estar sempre ali. E outra dica, o complemento nominal é sempre preposicionado. O adjunto adnominal não, tá? Pode vir preposicionado ou não. Tem outras diferenças aí também para a gente diferenciar um do outro. Mas a principal é essa: o adjunto adnominal não é termo exigido, ele é termo acessório, ou seja, não é integrante. Mas todos os dois vão estar ligados a nomes. É por isso que é adjunto adnominal. Bom, já o adjunto adverbial ele vai estar ligado aos termos verbais, principalmente o verbo ou outro advérbio. Tá? Vale lembrar que o advérbio ele tem a função ali de modificar, de apresentar uma circunstância para um termo verbal, como a gente viu lá atrás, nas aulas lá atrás. Então o adjunto adverbial só foca nisso aqui. Tá? Primeiro, foca, Meu Deus do céu! Nisso aqui. Adjunto adnominal começa com ADJ de adjetivo. Então, o adjetivo quase sempre funciona como adjunto adnominal. O adjunto adverbial normalmente é um advérbio ou uma locução adverbial. Então, advérbio ou locução adverbial, classe gramatical. Adjetivo ou locução adjetiva, adjunto adnominal. Classe gramatical, perdão. Errou! Volta a fita. Repetindo. Adjunto adnominal, função sintática. Adjunto adverbial, função sintática. Estamos estudando sintaxe, beleza? Então, adjunto adnominal, função sintática. Essa função costuma ser cumprida por uma classe gramatical, o adjetivo ou a locução adjetiva, beleza? Lembra do exemplo que eu dei lá atrás, numa outra aula, sobre quando a gente iniciou os estudos de sintaxe. Adjunto adverbial, função sintática, cumprida pela classe gramatical advérbio. Relembrando o exemplo que eu dei. Eu, Anderson, sou formado, formação, estrutura e formação, morfologia. Então, minha classificação morfológica é bacharel, licenciatura em português e literaturas.
essa minha formação, tá? Essa minha classificação morfológica me permite cumprir funções sintáticas no contexto da sociedade, ou seja, no contexto da frase, se eu fosse uma palavra. Eu posso cumprir a função de professor de português, de professor de literatura, de professor de redação, de professor de sociologia, de professor de filosofia, de coordenador, enfim, tantas outras funções eu posso cumprir pela minha formação em bacharel, licenciatura em português e literatura, tá? Então é isso. Então, o cara que é formado em adjetivo, ele pode cumprir a função de adjunta de nominal, de predicativo do sujeito, de complemento nominal, enfim, tantas outras funções aí. O cara que é formado em advérbio é igual o cara formado em física, só pode ser adjunta adverbial. O cara formado em física pode ser físico, né? Fazer o quê? É a vida. Por isso que ninguém se forma em física. Enfim, pergunta para o Marcos. Marcos, vamos lá. Qual é a diferença aqui? Que a gente tem que ressaltar. Todos eles são termos acessórios, então eles podem ser retirados, assim como eu retirei os acessórios que eu estava utilizando, sem maiores prejuízos sintáticos para o texto. Claro que vai ter um prejuízo semântico, ou seja, de sentido, mas eu vou continuar entendendo o texto. O aposto, ele explica, ele está pós-posto, né? Está pós o termo, então ele explica o termo imediatamente, ou resume, ou quantifica, enumera o termo imediatamente anterior. O adjunto adnominal, ele também faz essa caracterização, então de alguma maneira o aposto vai caracterizar o termo anterior. O adjunto adnominal também vai fazer essa caracterização. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que o aposto é um termo externo e o adjunto adnominal é termo interno. Vamos para a reza? A adjunta adnominal é sempre termo interno. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Repete. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Isso. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Repete. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Mais uma vez, mentira. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. O adjunto adnominal tá brincando comigo? Está sempre dentro de outro termo sintático. Ele é termo interno, beleza? Ele vai ser sempre termo interno. Essa vai ser a maneira que a gente vai utilizar para diferenciar ele do aposto, por exemplo, e do predicativo do objeto, no caso que a gente estudou, e eu vou dedicar uma aula só para a gente diferenciar o adjunto adnominal dessas outras funções sintáticas com as quais ele é muito confundido. Tá? Como ele é meio que abragado, ele se encaixa em várias situações, a gente acaba confundindo ele com outras palavras. Tá? O adjunto adverbial, diferentemente do aposto do adjunto adnominal, ele não vai fazer caracterização, ele vai fazer circunstancialização, ou seja, ele vai apresentar para o verbo, principalmente para o verbo, para o adjetivo ou para outro advérbio, uma circunstância dos acontecimentos. Tá? O verbo ele indica uma ação, um processo, um fenômeno que tem acontecido, ou uma mudança de estado. Beleza? Então, o advérbio, o adjunto adverbial, no caso, ele vai mostrar a circunstância em que esse processo, ação, fenômeno ou mudança de estado ocorreu. Foi ontem, foi de manhã, foi intenso, foi fraco, foi repetido, foi de que modo? Tá? Então, é ele que vai apresentar essa circunstância. Então, a ideia, circunstância é isso. Em que condição isso que aconteceu? Com que frequência isso aconteceu? Com que proporção isso aconteceu? É isso que o adjunto adverbial vai marcar. Por isso que ele é um termo acessório. Ele circunstancializa, tá, a ação expressa pelo verbo. Por isso a gente vai ver essas duas figurinhas aqui com frequência no texto narrativo. O adjunto adverbial é sempre ligado às ações expressas na narrativa, às ações promovidas pela narrativa, e o adjunto adnominal é ligado aos personagens ou os personagentes dentro dessa narrativa. Para a gente não ficar só na teorização, eu vou mostrar melhor como é que o adjunto adverbial ele funciona aqui. Então, vamos para o break, né? E aí eu vou entrar aqui com o adjunto adverbial para a gente ver em alguns exemplos como ele vai funcionar. Dentro como? Ligado ao advérbio, ligado ao verbo e ligado ao adjetivo. Beleza? Segura aí. Eu, Walter Mercado, selecionei para você os mais poderosos videntes do Brasil para acender uma luz em seu caminho.
E eu tava super angustiada e liguei pra lá. E realmente eu encontrei amigos. Parece que nas primeiras palavras já conhece aquela pessoa já conhece inclusive o nosso problema, já conhece de nós há muito tempo. Aí eu liguei, eu tava muito magoada. E eles me deram vários conselhos e eu adorei. Tudo deu certo na minha vida. Não espere, ligue já. Como é que o adjunto adverbial vai modificar o verbo? Como eu já falei, isso é mole de achar, mas ele também pode modificar outro advérbio ou um adjetivo, como eu disse, a gente ia ver separadamente aqui, né? Por partes, como diria, enfim, deixa quieto. Bom, modificar significa apresentar uma circunstância, uma situação, vamos dizer assim, para que a ação, ou essa característica, ou essa outra circunstância aconteça. Tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo, vamos para a nossa cromopedagogia aqui. José era extremamente favorável ao projeto, eu tenho um verbinho aqui que é o era, né? Ser, estar, permanecer, ficar, verbo de ligação, certo? Isso, muito bem, verbo de ligação. Então, esse é o verbo de ligação. Quem é alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser o predicativo do sujeito, ou seja, uma caracterização sobre o sujeito. Essa aqui é a característica do José. José era isso. José era extremamente favorável ao projeto, beleza? O núcleo da parada, ou seja, o núcleo do predicativo do sujeito, costuma ser um adjetivo, porque é uma característica, né? Esse predicativo do sujeito não é uma caracterização do sujeito. Então, favorável é o núcleo aqui, é um adjetivo, certo? Aí tudo bem, predicado nominal, a gente já tinha visto essa parada. Bom, vamos lá. Então, tem o predicado nominal com o núcleo nominal, que é o adjetivo, e aí o adjetivo é favorável, mas não é só favorável, porque quem é favorável a alguma coisa. Então, vê bem aqui, José era favorável. Tá, ok, mas ele era favorável a quê? Ao projeto. Então eu vou ter um terminho aqui ligado ao favorável, que vai ser pedido por ele, vai ser pedido, exigido, eu quero. Favorável chega e fala, eu quero, porque eu quero um complemento, a gente vai dar um complemento para ele, que a gente vai chamar de, sendo ele um nome, a gente vai chamar de complemento nominal Cartoon Network, né? Então, favorável aqui é adjetivo que pede, a prova de que ele está pedindo é a preposição aqui, tá? Preposicionado pede complemento nominal ao projeto. Complemento nominal ele pode modificar também, ele também pode completar o sentido de um adjetivo, não só de substantivo, mas isso é papo alto show. Vamos lá. Mas eu tenho outro termo aqui que está ligado a ele também, que é o extremamente. Extremamente está ligado a quem? Ao projeto. José era extremamente ao projeto? Não, não está ligado a ele. José era extremamente, ele é extremamente, não tem como, tá? Não tem como. Então vamos lá, não faz sentido, José era extremamente, não faz sentido. Então esse extremamente está ligado ao favorável, muito favorável, não é que José era muito, José era muito favorável. Então esse extremamente aqui está ligado a favorável. Você sabe a dica do mente, né? Mente que nem sente, mente que nem sente que é advérbio, ou seja, terminou em mente é advérbio, ou adjunto adverbial. Né? Sendo mente, terminou em mente é advérbio. Advérbio é classe gramatical. Adjunto adverbial é a função sintática. Estamos estudando sintaxe. Isso, muito bem. Tá? Então vamos lá. Extremamente também está ligado a favorável. Mas quem faz mais falta aqui? O ao projeto ou extremamente? Muito bem, o ao projeto é quem faz mais falta aqui, porque ele é termo exigido, ele é complemento nominal. Se eu tirar o extremamente, não vai fazer tanta falta. Vê aí como é que fica. Vê aí, ó. Que você é favorável ao projeto. Isso, muito bem. É isso aí. Tá? Vamos lá. Então, extremamente eu consigo tirar. Então, vai ser adjunto, não é termo pedido. É acessório, adjunto adverbial. Aqui, apesar de advérbios terminados em mente normalmente indicarem modo, aqui na verdade não está indicando modo, né? Está dizendo que ele é muito favorável, está dando uma intensificada, né? Uma vitaminada no favorável, então vou chamar
Quem é que eu vou chamar? De adjunto adverbial de intensidade. Ele é favorável, intensamente favorável. Ele é muito favorável ao projeto. Então eu tenho aqui favorável, adjetivo extremamente, né, vermelhinho, que eu falei, tudo que era vermelho aqui era adjunto adverbial. Então, extremamente ligado ao favorável, que é um adjetivo na nossa cromopedagogia. Vamos lá. O projeto favorecia claramente aquele grupo, na frase 2. Tem um outro verbo aqui, que agora não é verbo de ligação, é um verbo transitivo, é um verbo que transa, quem transa favorece alguém, né? Então vamos lá, favorecia, que vai ser verbo transitivo direto, vou colocar de vermelhinho, todos até agora eu coloquei de vermelhinho, então ele vai ser um verbo transitivo direto, quem favorece, favorece alguém ou alguma coisa, não a alguém ou alguma coisa. Ou alguma coisa antes, por que você está dizendo isso? Porque o favorecia constrói a voz passiva. O projeto era favorecido, tá? Percebeu a importância da voz passiva para você testar a transitividade verbal? Mas vamos lá, isso é papo para outro show. Quem favorece, favorece alguém ou alguma coisa, favoreceu o quê? Aquele grupo, né? Então aquele grupo vai ser o objeto direto. O projeto é sujeito, no caso para nossa análise, vamos analisar só o que está dentro do predicado. Glória a Deus. Glória a Deus. Favorecia aquele grupo, tá? Mas favorecia como? Como? Favorecia claramente, de maneira clara, de maneira cristalina. Então, esse claramente vai estar ligado aqui a favorecia. Olha, mente que nem sente que é advérbio. Terminou em mente, advérbio. Ou adjunto, perdão, adjunto adverbial, tá de verde ali, vai ficar de verde aqui também, para manter a coerência da parada do bagulho. Adjunto adverbial, aqui vai ser de intensidade? Não, porque aqui está indicando a maneira como ele favorecia, de maneira clara. Então eu posso botar aqui de modo, como a maioria dos adjuntos adverbiais terminados em mente, tá? Vão ser de modo. Raramente, em alguns casos, eu vou ter os advérbios terminados em mente aí como de intensidade, beleza? Agora vamos para o outro exemplo aqui, o exemplo 3, em que ele modifica um outro advérbio. O advérbio que está em análise aqui é o pouco. Embora agisse pouco favoravelmente ao projeto, fingia apoiá-lo. Eu não vou analisar aqui a segunda frase, porque o advérbio está na primeira, né? Então vou analisar só a primeira, mas vocês sabem que uma vai depender da outra, uma oração é subordinada e a outra é a principal, tá? Mas é só para manter a coerência, porque vocês vão perceber que o campo semântico das palavras envolvidas vai ser o mesmo, tá? Só para facilitar o entendimento. Minha preocupação aí foi essa. Bom, embora agisse pouco favoravelmente, quem age? Não sei quem age. Alguém age. Pode ser ele, pode ser ela, mas enfim, eu tenho um sujeito implícito aqui. Embora agisse, tá? Quem age, age de alguma forma, beleza? Embora agisse pouco favoravelmente ao projeto, então favoravelmente aqui, o favoravelmente aqui é um advérbio que indica modo, a maneira como a pessoa agia, tá? Eu acho que eu posso colocar isso tudo aqui como adjunto adverbial. Pouco favoravelmente, então esse favoravelmente aqui vai indicar um modo, é um adjunto adverbial de modo, beleza? Esse pouco aqui também é um adjunto adverbial, mas que vai indicar aqui a intensidade, beleza? A intensidade desse favorecimento aí, não só favoravelmente, mas pouco favoravelmente. Isso muda muito o sentido da coisa. Embora agisse muito favoravelmente ao projeto, mudaria completamente o sentido da oração, tá? Então você percebe que faz falta, tá? Vai fazer bastante falta, beleza? Esse ao projeto aqui, eu vou deixar para a gente pensar depois, porque a gente vai pensar nesse exemplo aqui quando a gente for ver a diferenciação entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Deixa ele quietinho aqui, beleza? Basta saber que você tem um adjunto adverbial, de modo aqui, que é modificado por um outro adjunto adverbial. Mas eu vou dar o spoiler de que isso aqui é um complemento nominal, beleza?
assim como aqui o favorável aqui em si. Então essa é a diferenciação que eu queria mostrar para vocês. Então... 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. É Big Mac. Agora que a gente viu como o adjunto adverbial ele pode estar ligado ao advérbio, ao verbo e ao adjetivo separadamente, vamos ver um exemplo aqui de como esses termos acessórios podem funcionar dentro da frase, beleza? Então a frase que eu tenho é essa aqui, ó. A casa é uma frase simples. Às vezes é muito fácil, outras pode ser muito difícil, dependendo do nível que estiver. A Casa de Cultura elaborou um louvável roteiro em homenagem ao Ariano Suassuna, autor de grandes sucessos. As atividades iniciam-se às 14 horas na casa de Rui Barbosa. Então, uma frase simples, beleza? Um período aí, são 2 períodos simples, só tem um verbinho em cada um. Então, uma frase bastante simples, quase um leadzinho de matéria jornalística, né? Vamos lá, de matéria de jornal. Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente analisa uma frase, uma oração, ou um período, ou um texto é... O milho. Verbos. Cadê os verbos? Isso, elaborou, muito bem. Cadê o outro? O outro período? Inicia. Vamos marcar só o inicio, que eu sei que é a partícula apassivadora, e eu vou explicar porquê. Vocês já estudaram isso, mas não custa nada voltar. Então vamos lá, termos essenciais. Pergunta para o verbo, o maior fofoqueiro da história. Quem elaborou? A Casa de Cultura, certo? A Casa de Cultura elaborou. Bom, o que restou, resta um, é o predicado. Beleza? Vou marcar aqui de laranjinha, tá? O predicado, que é o restante, né? Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o predicado. Dentro do predicado, vou ter os outros termos sintáticos. Agora vamos analisar o predicado. Quem elabora alguma coisa, muito que bem. Elaborou o quê? Um louvável roteiro em homenagem a Ariano Suassuna, autor de grandes sucessos. Beleza? Então vamos lá. Elaborou o quê? Um louvável roteiro. Um louvável roteiro é o que foi elaborado. A gente vai chamar isso aqui de quê? Objeto direto. Eu ensinei que é parênteses, colchete, chaves, né? É assim, parênteses, colchete e chaves, não é isso? Em colchete, chaves. Então vamos seguir essa ordem aqui. Vou começar pela chave. Já fechou. Vamos lá. Quem elabora alguma coisa. Elaborou o verbo transitivo direto, certo? Porque quem elabora alguma coisa. Então eu vou chamar esse cara de VTD, certo? Tá feia essa chave aqui. Vai ficar mais bonitinha agora. Ó. Isso que dá não assistir a aula de matemática. Vamos lá. Quem elabora alguma coisa. Um louvável roteiro. Mas não é só apenas isso. Que louvável roteiro? Um louvável roteiro que é em homenagem. Aí aqui eu tenho um outro colchetezinho. Ao Ariano Suassuna. Quem é Ariano Suassuna? Tem personagem melhor pra colocar no meu trabalho. Autor de grandes sucessos. E aqui eu vou botar... As cores vão subindo. Vou botar um vermelhinho aqui. O vermelhinho vai confundir você. Deixa no rosa meio. Beleza? Vou botar em verde também, vai confundir vocês. Ok? Ok. Veja. Bom, então... Primeiro período aqui já está todo mundo separado, elaborou é o verbo, quem elaborou a Casa de Cultura é o sujeito, vamos chamar esse cara aqui de sujeito, beleza. Elaborou um louvável roteiro em homenagem ao Ariano Suassuna, autor de grandes sucessos, predicado, vou chamar esse cara aqui de predicado, é o termo maior, o termo essencial, né? Então, essencialmente na frase eu tenho isso aqui, X, ação, elaborou, isso, ok? Essencialmente a oração é essa, beleza? Então esses são os termos principais da oração. Tudo que tiver ali dentro é acessório, não precisa estar. Quer ver como não? Ó, a Casa de Cultura elaborou um louvável roteiro. Acabou, não precisa de mais nada para entender a frase.
Antes, e agora? E até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, hasta la vista, baby, esse café da Cicela. Como é que eu vou classificar o restante? Vamos lá. Para quem era o roteiro? Um louvável roteiro. O louvável roteiro era em homenagem ao Ariano Suassuna. Para que serviu o roteiro? Eu posso trocar isso aqui por... Vamos colocar aqui, vamos escolher uma cor, para homenagear, né? Essa era, então, a finalidade do roteiro, tá? A finalidade do roteiro, ou de ter elaborado o roteiro. Então, a finalidade da ação é homenagear, o objetivo da elaboração é homenagear o Ariano Suassuna, tá? Então, para homenagear Ariano Suassuna. Isso aqui indica uma finalidade. Então, essa é a circunstância ou o objetivo da ação. Se eu estou alterando, tá, a circunstância do verbo, o que eu tenho aqui é um adjunto adverbial de finalidade. Ok? Se eu dissesse aqui, a Casa de Cultura elaborará um louvável roteiro caso a verba seja recebida. Caso a verba seja recebida. Então aí eu tenho uma condição, mudei a circunstância, percebe? Eu mudei a condição, tá? Eu mudei a circunstância, perdão, troquei para uma condição. Ela só vai elaborar, né, se a verba for recebida, beleza? Então fica com esse exemplo aí na mente, porque eu não vou escrever de novo, vai dar muito trabalho apagar o quadro, escrever, pausar, editar. Então fica com a imagem acústica do exemplo que eu dei na mente. Vou repetir, fecha os olhos, para não ver passar o tempo. Senta, passa aí, não, tá. Que é isso, Brasil? Fecha os olhos e imagina a seguinte frase. Vou fazer voz do Cid Moreira para você imaginar a seguinte frase agora. Que é isso, papai? A Casa de Cultura elaborará um louvável roteiro, caso a verba seja destinada. Isso é um espanto. Então, fica com essa frase aí. A Casa de Cultura elaborará um louvável roteiro caso a verba seja destinada. Se eu pegar esse pedacinho, foi o único que eu mudei. Caso a verba seja destinada, passa a ser uma condição para a elaboração, para a ação de elaborar, tá? Então fica com isso aí. Já analisamos isso aqui, tá? Uma dica que eu dou... Estudar muito! A maneira que você, à medida que vocês forem analisando isso para a prova de concurso e tal, prova vestibular, à medida que vocês forem analisando, vocês irem dando um X, tá? Não sou muito fã de matemática, nunca fui muito fã de matemática, mas uma coisa que eu sempre fiz muito bem foi a equação de segundo grau, a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. Não, você é burro, cara, que loucura. Quando partiu para a função eu fiquei doido. Eu não conseguia fazer nada, mas enfim, pelo menos as equações eu conseguia fazer. E aí o que eu fazia? É isso aqui. Eu fazia exatamente isso aqui. Achava os termos essenciais, chamava de x e y, e o restante eu chamava de a, b e c, que são incógnitas que não são as principais, né? As incógnitas que a gente costuma trabalhar mais são x, y, c e z. A, b, c a gente costuma trabalhar mais na geometria, aquela coisa de achar hipotenusa e tal. Então eu costumava fazer isso. Achava os termos essenciais, achava a ação. X fez aquilo, X aprovou aquilo, X aprovou Y e marcava lá. Dentro de Y tem isso, isso, isso e classificava. Deixava um roteirinho, porque inevitavelmente a UERJ, por exemplo, ia pedir uma questão cobrando esse tipo de coisa. Inevitavelmente, a análise ou sintática ou morfossintática, isso ia acontecer, né? Então na minha cabeça, quando eu formulava essa lista, X fazia aquilo, dentro de X tal, dentro de Y tal. Fazia tipo um sisteminha. Quando eu já dava as funções sintáticas, é óbvio, a gente na prática, a gente já vai pegando, eu vou passar uma lista para vocês com isso, mas a gente já vai pegando que tipos de classes gramaticais podem cumprir certas funções sintáticas. Então eu já imaginava ali na minha mente o que poderia ser, né? Então pode ser isso ou aquilo. Então eu limitava a minha dúvida a duas alternativas.
Tá? São 4 alternativas não ERG, 5 no Enem, eu ficava só com as 2, ou seja, a certa e a distratora. Às vezes eu errava e marcava a distratora por uma pegadinha da própria estrutura da oração. Mas fica a dica para vocês, tenta fazer isso aqui, sistematizar a coisa, para você enxergar melhor. Né? Quando você tira os acessórios, você enxerga melhor o que é essencial e o que é integrante, que é o que vai fazer falta mesmo para o entendimento da oração. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? Então vamos lá. Estamos no primeiro período ainda. Então, grosso modo, eu tenho X elaborou Y. Dentro de X eu tenho outros termos e dentro de Y eu tenho outros termos. Eu já achei 3 termos dentro de Y. 2, né? Eu já achei um objeto direto, aliás, 3. Um verbo transitivo direto, um objeto direto, óbvio, tem consequência óbvia, e um adjunto adverbial que vai dar circunstância para esse verbo transitivo direto. Prova de que ele é um adjunto adverbial que ele está circunstancializando, ou seja, apresentando uma circunstância para uma ação, para o verbo. Sobrou o outrozinho aqui. Quem é autor de grandes sucessos? Autor de grandes sucessos é uma explicação sobre quem? Ariano Suassuna, o termo imediatamente anterior. E eu posso simplesmente apagar esse termo aqui, ó. A Casa de Cultura elaborou louvável roteiros em homenagem ao Ariano Suassuna. Eu tenho uma vírgula aqui para marcar ele como termo externo, né? Ele não está dentro porque eu tenho uma vírgula aqui marcando a divisão entre eles. Ele é um termo externo. Então eu vou chamar esse cara aqui, por ser uma explicação maior, né? Ou uma delimitação um pouco maior, um pouco mais explicativa ou mais profundo do que um simples termo pequenininho, e também por ter essa marcação e mostrando que ele é um termo separado, eu posso chamar esse cara aqui de aposto. Tá? Então ele é um aposto, está explicando o termo imediatamente anterior. O aposto ele tem essa característica. Tá? Bom, sobrou quem? Acabou? Não. Tem bastante coisa para analisar aqui. Tá brincando comigo, pegadinho? Agora vamos ver se dentro desses termos aqui não existem outros termos. Vale lembrar, como eu falei nas últimas aulas, todo termo sintático tem um núcleo, é como se fosse um ato, beleza? Eu tenho o núcleo e as outras partículas subatômicas em volta desse núcleo. Se esse núcleo é nominal, eu tenho um termo nominal, um sujeito, um predicativo, são termos nominais. Se esse núcleo é verbal, eu tenho um predicado verbal ou um termo que é um sintagma verbal, vamos dizer assim. Por isso que quando eu falo sobre os temas do Enem, eu sempre falo, é um sintagma nominal. Efeitos de implantação da lei seca no Brasil. O núcleo é nominal e eu não tenho nenhum verbo dentro desse sintagma, dessa expressão, né? Então, todo termo sintático vai ter um núcleo. Vamos identificar os núcleos? Quem são os núcleozinhos aqui? Vou botar os núcleos de vermelho. Quem são? Não tem outra cor? Peraí. Não tem outra cor? Não, tem preto, mas eu não só preto porque eu estava mexendo. Vamos lá. Casa de Cultura. Para ser sujeito, o núcleo do sujeito tem que ser substantivo. Quem é o substantivo principal aqui? Fala casa. Isso, muito bem. 300, agora fala 300. Beleza. Aqui, dentro desse predicado, né, o núcleo do predicado é o elaborou, e aí eu tenho outro termo dentro desse predicado, que é o objeto direto. Para ser núcleo do objeto direto, amado, é termo substantivo ou substantivado também. Falei isso na última aula. Quem é o substantivo que está aqui? Roteiro. Muito que bem. Agora, vamos lá. Quem é o núcleo aqui? Antes, é o Ariano Suassuna. Não é, porque o Ariano Suassuna está com pé de preposição. Então não pode, tá? Então vamos lá, homenagem. Esse é o núcleo aí. E aqui o núcleo do aposto aqui é o autor. Ok? Antes, então, o núcleo de todos eles. O núcleo de todos eles vai ser o nome. Então, o núcleo de todo sintagma, de todo termo sintático é o nome. Não, cara pálido. Aqui eu tenho predicado e o núcleo dele é o verbo. Vamos lá. Mas se fosse em forma de oração, tá vendo? Eu teria um verbo como núcleo. É a única diferença que eu tenho aí. Então vamos lá. Lembra que eu falei que o adjunto adnominal é termo interno? O adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Peguei. Olha só, não é qualquer casa, é casa de cultura. Cara, dentro do sujeito, quem não é núcleo é adjunto adnominal. E aí vai outra dica.
Dica, perdão. Artigo é sempre adjunto adnominal. Artigo é sempre adjunto adnominal. Fala aí, faz 300. Artigo é sempre adjunto adnominal. Artigo é sempre. Artigo é. Artigo. Isso aí. Adjunto adnominal. Esse cara aqui eu vou chamar de adjunto. Adnominal, tá junto do nome. De cultura. Tá ligado aqui em casa? Casa não é nome. Posso tirar? Posso. A casa elaborou. Tem uma outra dica aqui também. Quase sempre, tá? Uma prova de que o adjunto adnominal é uma função adjetiva, que é cumprida pelo adjetivo. Quase sempre, 99% das vezes, eu vou conseguir trocar uma locução adjetiva iniciada por preposição por um adjetivo equivalente. Eu posso trocar casa de cultura por casa cultural, né? Eu posso trocar por exemplo, outono, o período do inverno por período hibernal, ou invernal, como a gente usa no Brasil. Eu posso trocar o período do outono por período outonal, e aí vai, tá? Então, quase sempre eu consigo trocar um adjunto adnominal preposicionado, né, formado por uma locução adjetiva, por um adjetivo equivalente, em 99% das vezes, mas sempre tem aquele 1% vagabundo no qual a gente não vai conseguir, tá? Beleza, então a gente já achou os adjuntos adnominais aqui dentro, tá? Eu usei o colchete, né? Tá certo. A chave, colchete. Agora aqui dentro que eu vou usar o parente. Parente só serve para quê? Para atrapalhar a vida. Por isso que o parente entra sempre no termo acessório. Desculpa. Muito boa. Então, vamos lá. O roteiro. Qual é a característica desse roteiro? Ele é louvável, ele é de louvor, vamos dizer assim, equivalente a de louvor, tá vendo? Eu posso fazer vice-versa também, trocar o adjetivo por uma locução adjetiva. Ah, meu Deus, eu pisei na abelha, tomara que ela não me pique. De louvor, tá? Então o roteiro é louvável, uma característica do roteiro, e aí a gente consegue perceber que é um termo interno, está dentro do objeto direto, assim como de cultura está dentro do sujeito. O que me lembra do que eu falei há 3 minutos atrás, que o adjunto nominal é um termo interno, ou seja, o adjunto adnominal está sempre dentro de outro termo sintático. Isso aí, muito que bem. Bom, esse louvável roteiro foi elaborado em homenagem ou para homenagear o Ariano Suassuna, beleza? Vamos lá. Vou guardar esse em homenagem ao Ariano Suassuna aqui, para vocês pensarem nele depois, tá? Vou deixar como dica aqui para a gente resolver amanhã. Em homenagem ao Ariano Suassuna, para a gente resolver na aula, esse é o Ariano Suassuna aqui. Autor de grandes sucessos. Então, o Ariano Suassuna é um autor, não é qualquer autor. É um autor de grandes sucessos. Veja bem, tem gente por aí que pensa diferente. Ah, errei. É para usar o parente. Olha o parente. Pronto. Deixa eu só ver a novela aqui, rapidinho. Então, de grande sucesso, uma característica do autor, beleza? A caracterização é um termo interno, adjunto, que eu posso tirar, né? Eu posso tirar, não vai fazer falta sintática. Então é adjunto adnominal aqui também. Ai, meu nariz. Então aqui, louvável, adjunto adnominal de roteiro, né? De grandes sucessos, adjunto adnominal de autor, que está dentro de outro termo. Percebe? Vamos para baixo, para o outro período. Então, recapitulando, aqui eu tenho a Casa de Cultura elaborou um louvável roteiro em homenagem ao Ariano Suassuna, autor de grandes sucessos.
Então, quem elaborou a casa de cultura? Sujeito. Fez o quê? Elaborou um louvável roteiro em homenagem ao Ariano Suassuna, autor de grandes sucessos. Predicado. Tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Quem elabora alguém ou alguma coisa. Elaborou um louvável roteiro. Objeto direto. Transitivo direto pede objeto direto. Objeto direto é o roteiro. Eu tenho uma característica do roteiro que é louvável, adjunta de nominal. Assim como eu tenho uma característica da casa que é cultural ou de cultura, adjunta de nominal. Esse roteiro foi elaborado, tá? Circunstância do verbo, em homenagem ou para homenagear com a finalidade, com o objetivo de homenagear Ariano Suassuna, ao Ariano Suassuna, em homenagem ao Ariano Suassuna. Então, isso aqui a gente vai chamar de, muito que bem, isso tudo aqui em homenagem ao Ariano Suassuna a gente vai chamar de adjunto adverbial. Vou até botar ali fora para não confundir vocês e vocês não acharem que é só esse pedacinho. Melhorar aqui. Adjunto adverbial. Tudo isso é um adjunto adverbial. Autor de grande sucesso está explicando o termo imediatamente anterior, então eu vou chamar de aposto. Dentro desse aposto, eu tenho uma caracterização de autor que é de grandes sucessos. Então aqui eu tenho um adjunto adnominal também. Repara. Quem está dentro responde está dentro. Adjunto adnominal está dentro. Adjunto adnominal está dentro. Adjunto adnominal está dentro. Se estou dentro, não estou fora. Se estou fora, não estou dentro. Se estou fora, não estou dentro. Se estou dentro, dentro eu vou ficar. Se estou dentro, não estou fora. Se estou fora, não estou dentro. Se estou fora, não estou dentro. Se estou dentro, dentro eu vou ficar. Quem lembra dessa música aí? Então, adjunto adnominal está sempre dentro, tá? Então, vamos lá para o segundo período agora. Na segunda oração, né? Também um período simples aqui, com um verbinho só. Quem é o verbo? Inicia, né? Tá aqui, iniciam. Quem iniciam? As atividades, né? As atividades iniciam, são elas que se iniciam. Então, as atividades aqui é o sujeito. Antes, espera aí, eu não estou entendendo essa ideia. Como é que a atividade ela vai iniciar? Bom, esse inicia-se aqui, eu tenho um C que é partícula passivadora. O que eu tenho aqui, na verdade, é uma voz passiva sintética, tá? Mas isso aqui é papo para outro chope, tá? Vou só deixar aqui. E aí, isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que as atividades são iniciadas, sendo as atividades o sujeito paciente, aquele que está sofrendo a ação de ser iniciado, tá? A ideia, o valor semântico é esse. Quando a gente vê as atividades iniciam-se, você não consegue perceber as atividades como sujeito, mas quando você transforma para a passiva analítica, as atividades são iniciadas, aqui você consegue perceber essa diferenciação, tá? Vocês viram aqui que antes estava o serão iniciadas, foi um equívoco meu, porque esse presente aqui está funcionando como futuro, tá? Mas enfim, está consertado aqui. Não vou fingir que não aconteceu, porque aconteceu e eu não vou apagar o vídeo todo anterior. Quem inicia, a pergunta que eu fiz foi, quem inicia? As atividades iniciam-se às 14 horas na casa de Rui Barbosa. Quem inicia, não inicia alguma coisa? Certo? Espera aí, isso, cadê esse objeto que está aí? O objeto não está aqui. O objeto não está aqui porque ele virou sujeito. Isso aqui a gente está falando de uma voz passiva. Se eu tivesse na voz passiva, percebe que eu não tenho um agente aqui. Perdão, se eu estivesse na voz ativa, eu não tenho um agente aqui. Alguém iniciou, iniciaram ou iniciam as atividades às 14 horas. Alguém inicia a atividade, a casa, o Barbosa talvez, um sujeito aí que está no implícito, no discurso, inicia as atividades às 14 horas, tá? Então tem um verbo que é transitivo direto, está na voz passiva, eu tenho um apagamento do agente, por isso a preferência pela voz passiva sintética, a coisa que eu expliquei na aula anterior, pelo slide. Então é uma estrutura sintática a princípio um pouquinho difícil de entender, mas como aqui está na voz passiva, tenho as atividades, são iniciadas, então eu não preciso do objeto ali, porque eu não tenho mais o objeto virou sujeito. Lembra da cruzadinha que a gente fez? Tá? Não. Então, só para
explicar essa estrutura aqui. Bom, se as atividades são iniciadas, eu não tenho um agente da passiva aqui, tudo que ou seja, eu não tenho mais termo integrante, então tudo que vai me sobrar aqui, se não é integrante é acessório, se é acessório é adjunto, né? Se é integrante é complemento, beleza? Se não é integrante é acessório, se não é complemento é adjunto, a lógica é mais ou menos essa. Isso aí que você disse é tudo burrice. E a prova de que isso aqui, essas coisas que sobraram, na verdade eu tenho dois termos distintos que a gente precisa identificar, tá? Eu esqueci de separar aqui, as atividades iniciam-se às 14 horas na Casa Rui Barbosa, tudo isso aqui é o predicado, né? Vou chamar isso tudo de predicado, aqui na chavinha, beleza? E vou botar dentro do colchete, eu tenho o verbo aqui que está na voz passiva, então não vai, apesar de ser transitivo direto, não vai exigir o complemento. E eu tenho aqui esses dois terminhos aqui, que eu também vou chamar de adjunto adverbial. Um vai estar dando a circunstância de lugar, casa de Rui Barbosa, e o Barbosa, e o outro Barbosa. E o outro vai estar dando a circunstância de tempo, né, que é o horário, o momento em que aquilo vai acontecer. Estão apresentando circunstância tá igual o Japão, circunstância para o início, né, para a ação expressa pelo verbo. Repito, o objeto não está expresso porque eu estou na voz passiva, ok? O objeto que era da ativa virou sujeito lá na ativa, eu tinha um sujeito indeterminado que vai sumir. Lembra que o sujeito é quem vira o agente da passiva? Então ele vai sumir aqui, por isso a preferência pela voz passiva sintética, beleza? Então eu tenho um sujeito, dentro do predicado, o predicado, iniciam-se às 14 horas na Casa Rui Barbosa, eu tenho aqui a partícula passivadora ser, um verbo que é transitivo direto, só que eu só vou ter aqui os adjuntos, beleza? Adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo, beleza? Os dois vão indicar aqui circunstâncias. Circunstância, crocância e tempero. Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Beleza? Então eu posso tirar, as atividades serão iniciadas, ou são iniciadas e ponto. Beleza? Não preciso aí... Você percebe que nessa estrutura vai fazer falta. Certo? Se você falar, as atividades são iniciadas, aí fica, tá, e aí? Tá, legal que elas vão ser iniciadas, que elas estão sendo iniciadas, mas quando? Onde? Para a gente poder ir. São informações que vão fazer falta semanticamente, para entender o sentido da frase, para completar o sentido da frase, mas não vão fazer falta sintaticamente. Pensa nisso. É um vazio sintático, beleza? O complemento, ou seja, o termo integrante, ele vai gerar um vazio sintático, que também vai ser semântico, porque se é sintático, é semântico. Agora, o adjunto, ou os termos acessórios, eles vão gerar um vazio semântico, que ora não vai ser percebido, ora você consegue tapear, ora não, como é o caso dessa segunda oração aqui. Ele vai fazer uma certa falta. Se eu digo só as atividades iniciam-se, vai fazer falta, mas não é pedido pela sintaxe, tá? Não é nenhum argumento pedido por nenhum outro desses termos aqui. Beleza? Então vai fazer falta para o sentido, mas eu consigo entender a frase como gramatical, tá? Quando eu falo de termo integrante, além de não fazer sentido, eu fico sentindo falta. Ou seja, eu não consigo realizar aquela frase. Ela é agramatical, beleza? Então essa é a diferençazinha aí. Você vê que a segunda frase, que é menor, né? A segunda oração que é menor, ela gerou, por ter uma estrutura mais complexa, por uma série de apagamentos que o discurso faz, ela acabou sendo mais complicada de entender, tá? Porque por causa da voz passiva, aqui e tal. Mas, por que você traz um exemplo tão complicado? Porque é um exemplo real. Uma perda de tempo. É isso que cai, né? Ninguém vai botar aqui, vovó viu a uva e vai pedir, viu o quê? Quem é o sujeito? A vovó, viu o quê? Viu a uva, o objeto direto. A uva foi vista pela vovó e pronto, acabou. Francamente. Não vai ficar assim, né? Então, é uma manchete, lógico, foi criada, não é uma manchete real, mas é uma manchete plausível, é possível de acontecer, numa estrutura que pode acontecer, e essa é a realidade linguística. Grosso modo, eu tenho a mesma coisa, sujeito e predicado. Isso aconteceu, tá? Isso vai ser, isso será feito. Pronto. A estrutura é a mesma, tá? Que é a estrutura da voz passiva. X, que é o sujeito paciente, será
feito. E aí o feito pode ser qualquer verbo de indicação. Tá? E ponto. Aí o que vai faltar é o por alguém. Foi, será, ou tal. Feito por alguém. A estrutura da voz passiva é essa, sempre. Não consigo enxergar bem a voz passiva ali. Será feito. Que sobrar, para além disso aí, se tiver faltando a gente, sem problema. Foi porque o autor do discurso decidiu fazer assim. Beleza? Mas o que sobrar, tirando o sujeito, tirando a locução verbal e tirando o agente da passiva, o que estiver sobrando é a adjunta adverbial. Vai ser adjunto, não vai ser o complemento. Outra coisa, Anderson, como é que você enxergou que isso aqui é uma voz passiva? Qual foi a dica que eu falei para a voz passiva? Quando for X, vai ser voz passiva. Verbo transitivo direto. Iniciar é verbo transitivo direto. Inicia alguma coisa. Dá início, né, a alguma coisa. Então, inicia alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto. É verbo transitivo direto. Cara, tem partícula C, verbo transitivo direto. Tá concordando? Voz passiva, não tem dúvida, tá? Aí você faz a prova dos 9, né? A regra 3. Troca para passiva analítica. Conseguiu construir a passiva analítica? Foi fácil de construir? Ela é realizável? Não tem dúvida. Por mais e por menos, por A mais B, que é a voz passiva. Você não tem como errar isso. Tá? Então foi o caso que eu olhei, fiquei com dúvida, transformei na passiva. Então é a voz passiva. Porra, cadê o agente? O cara não quis me mostrar. O agente não está aqui, o cara não quis me mostrar. Se o cara não quis me mostrar o agente, é porque o sujeito lá vai ser indeterminado. Porque quem é agente na passiva era o sujeito da ativa. Então lá na ativa eu provavelmente vou ter ou um sujeito indeterminado ou um sujeito oculto. Tá? Beleza? Até aí. Questão de lote, tá? Vamos lá. Dentro desses termos, aí eu vou ter os adjuntos adnominais. Aqui, artigo é sempre adjunto adnominal, né? Como eu disse antes, artigo é sempre adjunto adnominal. Na casa de Rui Barbosa, é para ser, aqui é parentes, tá? De Rui Barbosa está ligado à casa, é um adjunto adnominal de casa, que está ligado à casa, que é nome. Tá? Então fizemos aí a análise sintática dessa oração, muito simples, muito pequenininha. Eu acho que está tudo resolvido. Qualquer dúvida, estamos aí. Boa noite.